Você sabia que um dos maiores sinais de conforto que alguém pode dar para você ao falar com você é o sorriso, é a risada? Nesse vídeo vamos explorar a risada, o conforto, o humor nas interações sociais. O humor, ele é sempre uma quebra de padrão. E uma quebra de padrão você pode fazer de infinitas formas. Por exemplo, eu já fiz pessoas rirem porque elas tinham um valor muito forte com elas. Não um valor que eu vá de respeitar, não é isso, mas um valor que a pessoa tem e eu contraponto esse valor. Tipo, a pessoa é muito boa e eu falo, tá, por que tu não vira mais mal assim? Aí a pessoa, tipo, dá uma risada e a gente engaja mais no papo. Ou sei lá, a pessoa tem muito forte alguma coisa com ela e você joga o contraponto disso, sabe? Às vezes, mas você joga de uma forma bem humorada, de uma forma calibrada, de uma forma que você entende que vai ter um tom de humor. Humor é teste, sempre é teste. Quando você conhece uma pessoa, você muito provavelmente não faz essa pessoa que você acabou de conhecer rir como você faz outras pessoas rirem, que você sabe que elas vão rir de tal coisa, porque são visões de mundos diferentes. E é esse o entender também a visão de mundo da outra pessoa é muito importante, porque você consegue entender como é o humor daquela pessoa. Às vezes você pode conhecer alguém maravilhoso, alguém incrível que você super queria na sua vida e tal, só que essa pessoa às vezes não condiz com o seu humor. Pra mim, isso não é legal. Pra mim, um valor muito importante, a pessoa que eu tô me relacionando, é ela ser condizente ao meu humor, porque não vai adiantar de nada eu tá brincando, me divertindo e a pessoa, tipo, séria, brava comigo porque pra ela aquilo ali é imoral. Então saiba analisar muito bem a pessoa que você está conversando. Você já percebeu, com o que eu falei aqui, que você mesmo tem que se ver de uma forma diferente. Você tem que ver o mundo de uma forma um pouco mais alegre, um pouco mais contraintuitiva, de uma forma diferente, sabe? Daquela forma que as pessoas muitas vezes não estão esperando. A ousadia é algo muito importante quando você quer fazer as pessoas rirem ou quebrar o padrão na questão do humor. É difícil você ver uma pessoa que costuma fazer as pessoas ficarem bem ao lado deles, na questão do humor, que fazia as pessoas rirem ao lado dele, sendo que ele não é ousado. Muitas vezes, uma coisa que vai gerar humor é só o que você está pensando no momento. E você jogar aquilo na conversa ou na interação social sem medo de julgamento, sem filtro, sem pisar em ovo. Você simplesmente ir lá e fazer ou ir lá e falar o que você está pensando. E muitas vezes isso vai ser uma quebra de padrão muito grande e vai gerar humor, vai deixar as pessoas bem ao seu redor. Claro, respeitando os limites delas, sempre respeite, sempre respeite. Mas também não respeite tanto ao ponto de você ficar paralisado e não fazer o que você tem vontade, não falar o que você tem vontade, sendo que você sabe que aquela coisa que você está guardando na cabeça pode ser uma coisa que vai gerar risada, vai gerar uma conexão, vai gerar um humor. Dando um exemplo daquela primeira coisa que eu falei, que é jogar uma coisa contra-intuitiva, tipo um valor ao contrário da pessoa. Exemplo, um dia desses eu tava conversando com uma menina e ela falou pra mim que ela queria ser psicóloga. Eu falei, então tu quer cuidar de doido. Aí ela falou, mais doido, mais doida que eu, impossível. Aí eu falei, é mesmo? E aí ela riu. Só que eu falei isso bem sério, né? E aí ela riu. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei uma coisa que ela acredita muito certo, que ela acredita ser psicóloga, que ela quer realmente, que ela vai ser uma boa profissional. Só que eu falei, então tu vai ficar mais doido, ou seja, tipo, então tu não vai ser tão boa assim, tipo isso, entendeu? Tipo, tu é doida mesmo. E a pessoa vai falar, tipo assim, como assim? E aí vai gerar a quebra de padrão, e a quebra de padrão gera humor. O pilar que eu levo pra minha vida e eu tento levar na maioria das vezes, porém é difícil tendo em vista as adversidades da vida, é a autodiversão, sem dúvida. Eu não poderia fazer esse vídeo sem falar da autodiversão. A autodiversão é um pilar muito importante que me ajudou muito a me comunicar melhor e conversar melhor com as pessoas. Porque ao invés de eu ver como uma interação chata, onde, oi, tudo bem, aquela coisa banal, aquela coisa comum, eu tento me divertir conversando com alguém. Por exemplo, esses dias eu conheci uma pessoa que ela andava para um lado e pro outro com uma caneta numa bolsa, que ela gostava muito de andar com uma caneta na bolsa. E aí eu falei assim, tem que ser muito maluco pra andar por todo o canto com uma caneta na bolsa, né? E aí a pessoa, tipo, deu muita risada assim, eu falei sério, sabe? Eu falei sério, porque eu acho meio muito louco mesmo isso, uma pessoa andar com a bolsa assim. E eu falei sério e ela, tipo assim, rachou o bico, aí depois ela foi me explicar porque que ela andava, porque ela coisava papel e não sei o que, blá.
Ou seja, a autodiversão fez eu ter essa visão. E o feeling social é muito importante. Além de toda a técnica, tudo que você for aprender relacionado ao social, a como você se comunicar, se portar com as pessoas, o feeling social é uma coisa importantíssima. Você entender o ambiente que você está e você entender a pessoa que você está conversando. Para você ter um feeling social apurado, um feeling social bom, você tem que se colocar no estado observador da pessoa que você está interessado ou da pessoa que você está conversando. Você tem que colocar como observador dessa pessoa, um observador nato, como se você fosse decifrar aquela pessoa e fosse ter que fazer um trabalho sobre aquela pessoa, como aquela pessoa é, o que aquela pessoa pensa, como ela age em tal situação e etc. Você tem que decifrar essa pessoa, porque quando você faz isso, você entende o mundo da pessoa com a visão dela. E quando você faz isso, fica muito mais fácil você saber como se portar. Não é mudar a sua personalidade para agradar, longe disso. Mas é você ser um camaleão social, onde você se adapta às pessoas. Porque é claro e obviamente que você não vai poder ser 100% você o tempo todo. Porque existem situações sociais, existem pessoas diferentes, você tem que se comunicar de uma forma diferente com essas pessoas e em certas situações. E aí vem o feeling social. Não se esqueça, o humor é uma quebra de padrão. Seja ousado ao fazer essa quebra de padrão. Não tenha medo de ser ousado e fazer essa quebra de padrão. Como eu já falei, aquilo que você guarda na sua mente com medo do que a pessoa vai pensar, geralmente é o que vai fazer ela rir pra caramba. Autodiversão e ousadia para fazer a quebra de padrão. Se divirta e seja ousado. Quebre o padrão, mantendo apenas o limite do respeito. O resto, você foca no que você controla. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha gerado valor de fato para você. O canal tá crescendo, né? Eu tô gostando bastante disso. E eu gosto de vir aqui gerar conteúdo e gerar valor para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha gerado valor de fato. Eu confesso que eu acho que eu já até falei nesse vídeo, não sei, que às vezes eu sou um pouco sério demais nas minhas relações. Mas eu tento mudar isso e tento ver os pilares que eu falei aqui, tento aplicar em todo o tempo da minha vida. Com as pessoas que me interessam, com as pessoas que eu gosto de conversar. E é isso. Obrigado pelo vídeo.